Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, vai depender do momento em que você assistir esse vídeo, né? Mas agora é, é o nosso momento de começarmos o programa Sessão 1212, o seu programa de toda terça e quinta, às 12h12. Mas hoje é segunda. Ah, tá. É que hoje, a partir de hoje, nas próximas 2 semanas, a sessão 1212 será diária, tá bom? Será um esquenta. Esquenta para 3 aulas online gratuitas maravilhosas que darei em breve. Fica ligado então, tá bom? Eu sou a Cris de Medeiros, especialista em eliminar medos e inseguranças, terapeuta apaixonado por autoconhecimento. E o episódio dessas 2 semanas é o que o medo trava em sua vida. Já vai pensando aí, né? Que em cada dia da semana vou trazer um tema abordando esse episódio, o que o medo trava em sua vida. Então, serão 10 temas muito interessantes para a gente fazer um circuito fechado nesse o que o medo trava em sua vida. E nesse programa, eu falo sobre como eliminar medos e inseguranças, conscientes ou não, que travam sua vida hoje, de ser melhor e mais feliz. E aí, pensando nesse assunto, eu estava passeando pela internet, sabe? E me deparei com uma frase de uma pessoa contemporânea nossa, ninguém famoso, ninguém das mídias, nada. Essa pessoa escrevia assim: esqueça o futuro, esqueça o passado, aproveite e viva o presente. O nome dele eu vou abreviar, LD. Será que é assim mesmo? Ou LD, uma mensagem para você. Se você esquecer do futuro, você se torna uma pessoa inconsequente, e não está nem aí com as consequências dos seus atos no presente, não é mesmo? E esse é um problema. Se você esquecer do seu passado, você se torna refém dele, fazendo tudo para fugir de coisas lá do passado. Então, talvez o melhor seja fazer como Epicuro. Epicuro dizia assim: as pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Olha só, esse camarada chamado Epicuro, ele viveu 300 anos antes de Cristo, era um filósofo grego, fundador do epicurismo. O epicurismo é uma filosofia baseada na identificação do bem soberano como o prazer, né? Então, o maior prazer nosso é o bem, fazer o bem, ser bem, viver bem. E o tema de hoje, que eu escolhi para falar, né, dentro do nosso episódio, é: o passado não importa, tem que viver o presente. São falas, né? Eu ouvi uma pessoa falando isso há muitos anos atrás, quando eu fui convidá-la para fazer um treinamento comigo. E qual é a finalidade do treinamento? Né? Vamos olhar o passado. Não quero saber do passado. Demorei muito para enterrar o passado. O passado não importa. Vamos viver o presente. Então, tá bom, né? Mais ou menos na linha daquele rapaz LD que falou sobre o passado. Esqueça o futuro, esqueça o passado. Vamos viver o presente, né? Bom, será que nesse tema que essa pessoa disse há muitos anos atrás, o passado não importa? Não importa mesmo? De verdade? Pensa aí. O passado interfere ou não no presente? É conversa fiada ou vamos viver o presente? O passado interfere ou não no presente? Vou dar um exemplo. Exemplo, tá? Eu errei em comprar um carro zero. Anteontem escutei uma pessoa falando isso. Eu errei em comprar um carro zero. Saber por que eu errei importa? E fica onde? No presente, no passado ou no futuro? Saber onde foi que eu errei? Presente, passado ou futuro? Bora falar um pouquinho disso? Será que foi se eu não olhar, né? Mas se eu olhar, ok. Foi falta de prática dessa pessoa? Nunca comprou, foi o primeiro carro zero, e ele está arrependido de ter comprado carro zero? Que carro foi esse, né? Qual foi o valor do carro?
como ele comprou, né? Pode ter sido falta de prática, ele nunca comprou um carro zero. Isso você pode adaptar em qualquer área da sua vida, tá bom? Eu errei em ter me casado tão rápido com aquela pessoa. Uma semana a gente já estava casado. Foi falta de prática? Né? Mas na história do carro zero, foi falta de mais conhecimento? Na história do casamento em uma semana, foi falta de conhecimento? Claro que foi falta de conhecimento, né? Ele não conhecia bem do carro, não conhecia sobre valores, valores quando se tira um carro zero da concessionária, quanto se perde, se é um carro que pode ser vendido facilmente ou não, se é um carro que dá muita manutenção ou não, né? E assim, esses conhecimentos também podem ser envolvidos em qualquer outra área, né? Então, está no passado, será que foi falta de conhecimento? Foi uma decisão emocional? Ele estava vendo lá, entrou numa concessionária, passando, deixa eu entrar para ver, né? E entrou e, de repente, ele se apaixonou pelo carro, a cor do carro. Entra aqui, o vendedor disse, entra aqui no carro, senta, bate a porta, não faz nem barulho, aquele cheirinho de carro novo, né? E aquela fofura, né? Nossa, e ele se sentiu um piloto de avião naquele carro, ele já estava emocionalmente envolvido naquilo, né? Então, foi uma decisão emocional? Será que quando ele comprou o carro, ele estava passando por uma separação em que ele precisava massagear o ego dele? Estava se sentindo frágil, e aí eu vou comprar um carro, vou me satisfazer mesmo? Né? Uma decisão emocional pouco avaliada. Né? O que me fez errar? O que me fez errar? Onde está essa resposta? Presente, passado ou futuro? Né? Do que eu aprendi? Do que eu aprendi? Está onde? No passado, no presente ou no futuro? Então, nós podemos olhar para isso. Olha só, o acontecimento já está no passado. Ele disse, eu me arrependi. Está no passado. Ele comprou no passado. Comprou ontem ou comprou hoje de manhã, é passado. O acontecimento está no passado. Mas a avaliação, o poder de avaliar, hoje está no presente. Eu posso não querer avaliar. Não quero nem pensar nisso. Eu não quero nem pensar nisso. Essa falha vai continuar na pessoa. Vai interferir lá na frente, né? No futuro. A avaliação, o prazer, a dor está no presente. Não está no passado, ok. Mas o acontecimento está no passado. As consequências, novos comportamentos ou os mesmos erros do passado estarão no futuro. Estarão no futuro. Então não dá para dizer esquece o passado, esquece o futuro, viva o presente. Não faz isso. Não faz isso que você está errando redondamente. Você pode repetir os mesmos erros sempre se não olhar para o passado. Né? Quer ser melhor e mais feliz? Então elimine o medo e a insegurança que travam sua vida hoje. Esse medo e insegurança está onde? No futuro? Não, está no passado. Só que você projeta, às vezes, para o futuro, né? E trava no presente. Né? Então, bora junto olhar para isso? É rapidão, fiz essa introdução, né? Rapidinha, para você fazer diferenças do que é passado, presente e futuro, como é que ele interfere na nossa vida. E à medida que nós olharmos para isso, a gente tem um grande benefício. Ficarmos atentos para os nossos comportamentos. Né? Isso graças à nossa observação do passado. Então tá. O tempo, já que você topou a parada, chama os amigos aí, vamos tomar uma cerveja. Não, hoje é segunda-feira, Cris, não é cerveja, é suco. Suco de laranja, né? Vamos falar do tema, o passado não importa, tem que viver o presente. Vamos melhorar isso. Né? Nós vivemos onde, afinal? No presente, né? Tem que viver o presente. Vivemos no presente. Não, acredito, tem gente que vive no passado. Ela não vive no passado. Ela pode estar com a cabeça no passado, mas ela vive no presente. Né? Bom, nós vivemos no presente, mas fugimos da dor do passado, é ou não é? Vem dizer que não é verdade. Nós vivemos no presente, mas fugimos da dor do passado. Por quê? Porque é um ato de sobrevivência. Eu não quero ficar sofrendo, não. Eu quero fugir da dor do passado. Né? E isso impacta no meu presente. Por exemplo, eu atendi várias pessoas com isso.
Quando era adolescente, na escola, sofria bullying. Bullying, né? Hoje, adulto, é uma pessoa que não se relaciona muito bem com os outros, é uma pessoa tímida, reservada, é uma pessoa que não sorri muito, não avança, fica parada sempre quietinha. Por que que ele se comporta assim? Por quê? Para fugir da dor do passado. O bullying, então aquele bullying está sempre na vista, né? Rubens, tudo está na equitônia. Tá bom, depois, Rubens, você me diz o que é equitônia, eu não conheço a equitônia. Me desculpa, eu não conheço, Rubens. Né? Então, nós vivemos no presente fugindo do passado. Nós queremos um caminho melhor, com menos dor, né? Com menos dor, menos sofrimento. Explodir de raiva também. Quando eu explodo de raiva, o que é? Né? Por quê? Bom, é uma reação vinda de uma proteção do passado. Por exemplo, quando criança, eu via meus pais dando muito presente para os meus irmãos. Presentes ou não, eu considerava assim, mas trazia uma roupa, meus irmãos usavam, abria aquilo, né, aquele pacote, a sacola, e era uma blusa para minha irmã, uma blusa para o meu irmão, e eu ficava olhando, não veio nada para mim. Talvez porque eles precisassem, não eu, mas o talvez sou eu que estou explicando. Mas a criança olhava aquilo e ficava meio, por que que eu não ganhei, por que que eu não ganhei? Né? Todos ganham presentes, menos eu. Né? E aí a pessoa cresce e nos dias de hoje está fazendo muita concessão para alguém. Não, não faz isso não, tá bom. Não, não faz isso não, tá bom. Não, não faz isso não, tá bom. Chega um determinado momento, essa pessoa explode, né? E da onde vem a explosão? Do presente? Não, daquela memória do passado em que ela sempre foi excluída, deixada para trás, guardava. Hoje ela tem feito concessões e de repente ela não quer mais. Bum, explode. Se nada do passado existisse, ela ia se relacionar com essas concessões de uma forma diferente. Ela ia se relacionar com esse momento da explosão de uma forma diferente. Mas não porque tem uma experiência do passado. Né? O medo que sinto, por exemplo, quantas pessoas, que medo você sente de barata, de lagartixa? Tem uma pessoa que eu tratei do pânico dela, de lagartixa, que foi que estava entrando em casa e uma lagartixa cai do beiral da porta em cima dela, ela sai gritando, e aquela memória não sai da cabeça dela, não saía da cabeça dela, e ela tinha um pavor de lagartixa. Qualquer coisa que se assemelhasse a lagartixa, ela morria de medo. Barata, aranha. Teve uma menina que estava vendo mamãe varrer a casa, a cozinha, e ela estava sentada, era uma cozinha mais alta, ela descia o degrau, e ela está sentadinha e a mãe varrendo. Ela conta assim: de repente minha mãe jogou aquela barata em cima de mim, uma barata morta. E ela saiu gritando. Ela garrou, como diz o mineiro, garrou pavor de barata, por causa daquele gesto. Né? Ah, talvez a mãe não fez de propósito, né? Ou talvez tenha nem imaginado a barata era morta, mas sai daí, menina, não fica na frente. Né? História de sapo. Uma menina brincando com os primos encontraram um sapo e jogaram em cima dela. Nossa, o pavor dela ir para a fazenda, para uma chácara, pavores, né? Então, esse medo e essa insegurança que nós sentimos está lá atrás. Então, é importante, porque o passado está ou não influenciando a gente no dia de hoje? Está influenciando. Não só de forma negativa, mas como de forma positiva. Né? Você aprendeu alguma coisa, tudo que a gente aprendeu está onde? No presente, passado e futuro. No passado, nós aprendemos. Aprendi algo positivo, isso me ajuda. Né? Então, o passado está, sim, influenciando a gente nos dias de hoje. Por isso, para que a gente possa viver melhor e mais feliz, é preciso eliminar medos e inseguranças que estão lá no passado e que travam nossa vida hoje. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Né? Então, vamos caminhar mais um pouquinho. É rápido, já está acabando. É que nem visita de enfermeiro, né? É rápido.
Qual a diferença entre as três frases que eu vou dizer? Viver, viver do passado, olhar para o passado ou o passado não importa? Essas três frases, que já falamos hoje aqui, elas têm caminhos diferentes, permissões diferentes, envolvimentos diferentes. Viver do passado. Uma pessoa que ganha herança vive do passado, né? Ganhou herança dos pais, né? Do passado. Não, mas não é isso. Viver do passado é aquela pessoa que vive enganchada lá no passado. Ela só traz as memórias. Você já sentou com alguém? Eu teve uma época que, quando eu sentava para conversar com meu pai, nossa, ele só falava das brigas, da história do passado, com o meu irmão, com a minha irmã, e eu toda vez ouvia aquela mesma história, né? Então, ele vivia enganchado no passado. Até um dia eu poder dizer para ele, com muito cuidado e carinho: ô pai, essas coisas que o senhor fala já aconteceram, né? Ficaram lá atrás. Então, meu irmão e minha irmã, seus filhos, eles já se arrependeram daquilo. Eles querem olhar para o senhor de uma outra forma. Olha também para eles de outra forma. Isso vai passar, né? Vamos viver o dia de hoje. Eles vêm aqui sempre, e o senhor olhando para eles com esse olhar lá do passado. Pode não fazer bem, né? Sabe que ele mudou? Ele nunca mais falou nada triste assim, e a relação com os meus irmãos, ele também passou a fazer diferente. Ele pode ter ficado quieto, Cris, não falado mais nada, mas se ele só ficasse quieto e não falasse mais nada, mas guardasse aquilo, ele não ia mudar a relação com os meus irmãos, né? Então, essa mudança, a repaginação das memórias é fundamental. Não é, Ale? É fundamental a gente poder repaginar nossas memórias, retatuar as memórias, ressignificar as memórias, para elas ficarem mais suaves para a gente hoje. Então, essa é uma pessoa que vive no passado. Você conhece alguém que vive no passado? Nossa, cheia de dor, né? Sofreu um acidente 10 anos atrás, e isso deixou ela com uma perna mais curta que a outra, e ela reclama, reclama. Se não fosse aquele acidente, eu não estaria com a perna assim. Se não fosse aquele acidente, reclama, e aziada, sabe? Ácida. É, é, nossa, um sofrimento. Me diga o seguinte, quando foi que aconteceu isso com você? Há 15 anos? Nossa, por que você já não resolve isso? Por que ficar assim, né? Eu conversei uma vez com um rapaz, estávamos no shopping, e ele contando de uma separação dele com uma namorada. E ele, nossa, ele se transfigurou, e ele falava com tristeza, ele chorou, ele sentia raiva, a coisa estava tão viva que eu perguntei a ele assim: cara, que dia foi que vocês se separaram? Ou tem 3 anos? Falei, meu Deus do céu, há 3 anos e você carrega essa dor até agora? Até agora? Como pode carregar tanta dor, né? Dona Maria estava andando na beira da estrada com um feixe de lenha nos ombros, né? Com um feixe de lenha para levar para o fogão a lenha dela. E pela Dona Maria passou o seu João no carro de boi. E aí o seu João passou por ela e disse: ô, Dona Maria, tarde. Ela falou: tarde. Sobe aí, Dona Maria, eu dou uma carona para a senhora até a sua casa. Ah, tá bom. Aí ele sentiu ela subindo lá atrás. E como ele estava olhando para frente, conversando, proseando, né? E aí, meia hora depois, já passando na frente da casa da Dona Maria, ele disse assim: estamos chegando, pode apiar, Dona Maria. Aí ele olhou para trás, parou, olhou para trás. Não é que Dona Maria estava com feixe de lenha nas costas ainda, no ombro? Ficou meia hora no carro de boi, sentadinha com feixe de lenha. Parece a gente carregando o passado nas costas, sem liberar a carga, não é mesmo? E isso que acontece, né? A gente pode liberar a carga, mas não é esquecer, é repaginar.
repaginar, né? Essa é a frase, viver do passado. A outra frase é olhar para o passado. E olhar para o passado é buscar nele informações de aprendizados para o dia de hoje. É olhar para o passado, não é? Já viveu isso? De olhar, certamente, né, Ale? A gente olha para o passado buscando informações para nos liberar hoje. O que me faz ser assim hoje? Aí eu vou olhar para o passado. Foram essas dores. O que me faz ser tão tolerante a ponto das pessoas pisarem em mim? Está lá atrás, no passado. Então é importante olhar para trás. Olhar para trás. Para quê? Isso, o primeiro passo, acessar. Eu vou falar daqui a pouquinho. Para nós acessarmos essas informações, que são elas que estão engatilhando o nosso comportamento de hoje, né? Isso nos faz mais leve, não é? Bom, então esse é olhar o passado, olhar com um olhar de busca, procura, e sem crítica, porque se for para criticar, aí a gente está vivendo no passado. Se for para julgar, a gente vai estar vivendo no passado, a gente está brigando com o passado. Olhar para o passado é voltar e analisar, transformar, né? Bom, a terceira frase é: o passado não importa. De tudo isso que eu falei, o passado não importa? De verdade? Será? Será que não importa? Quantas coisas do nosso passado nos mantêm aqui? Você pode olhar, quando a gente fala assim, a pessoa fala assim, o passado não importa, ela está falando de um passado triste, de um passado dolorido, de um passado negativo, não é? Mas e as coisas boas? E os aprendizados positivos não importam? Mas como não, né? Claro que importa, o passado importa, é ele que está aqui levando a gente para frente. E às vezes, se está levando a gente para um caminho que a gente não está gostando, é bom a gente voltar a olhar para o passado e voltar num outro caminho, sem criticar, olhar e mudar aquelas experiências, dar uma nova repaginada, né? Então, essa é a importância, né? O passado importa, sim. O passado importa. Então, esse nosso tema de hoje é olhar para o passado. E não o passado não importa. E não viver no passado. Não é isso. A proposta do tema é outra. É a gente olhar para o passado e buscar de lá informações boas e aquelas que já não estão boas para nós hoje. Porque tudo foi aprendizado, nós aprendemos tudo, né? Tá bom. Por que é importante, então? Agora eu vou te dar os 3 passos. 3 passos muito importantes para você poder eliminar medos e inseguranças que travam sua vida hoje, conscientemente ou não, né? 3 passos muito importantes, que eu vejo isso em todo o meu trabalho. O primeiro é identificar. Então, para identificar, eu preciso olhar para o passado. Para identificar, eu preciso olhar. Mas, como eu disse, não dá para olhar para o passado com um olhar de crítica, com um olhar de julgamento, porque senão eu não vou fazer o que eu preciso fazer lá. Eu vou manter aquilo. A mágoa, a raiva, o ressentimento, eu vou manter lá. Então eu tenho que ir com um olhar aberto para encontrar a origem dos acontecimentos da minha vida hoje. Né? Lembra que eu falei, dei vários exemplos da barata, da lagartixa, da perereca, água. Água, tem gente que tem medo de água, incrível isso, né? Nossa, os medos mais absurdos para nós, mas para a pessoa é muito sério. Uma pessoa que não dava marcha ré no carro há 10 anos. Ela tinha que pedir para as pessoas fazerem isso. Onde estava? No passado. Ela precisava olhar para aquilo, né? E ela encontra, quando ela encontra, ela dá uma nova roupagem, que é o segundo passo. O primeiro passo, acessar. Mas como que eu acesso? A partir do seu comportamento atual. Que comportamento hoje não te agrada? Explosão, medo, o medo, nossa, o medo embarrera a gente, né? A gente fica parado, né?
Qual é o comportamento que não te satisfaz, que não te traz resultados positivos mais? Um dia pode ter trazido. Você ser um cara bravo, um dia pode ter trazido um bom resultado, mas hoje já não traz mais. Né? O medo talvez te protegeu lá, hoje já não está te protegendo, está te mantendo guardado, fechado. Você não conquista, você não evolui, você não empreende, o medo e a insegurança, então um dia ela te ajudou, hoje já não te ajuda mais. Então, o que hoje não está legal, vou buscar nesse caso de hoje, lá no passado, onde foi que tudo começou. Depois do segundo passo, identificando onde tudo começou, mudar, repaginar, retatuar. Mas essa é a frase, ó, retatuar. Em inglês tem uma frase chamada reprint, que é como se fosse dar uma nova impressão. Eu retatuo aquela memória dolorosa. E quando eu faço isso, muda meu olhar, a minha reação, meu sentimento, os meus sintomas mudam. Acredita nisso? Não tem como acreditar. Viva isso. Porque todas as mais de 5.000 pessoas que passaram comigo viveram essa mudança a partir de uma retatuagem da memória dolorosa. E isso é fundamental para a gente se libertar. Mas onde? No passado. E aí o terceiro e último passo, operacionalizar, trazer para a prática. Não adianta só você descobrir, não adianta só você saber as teorias, não adianta você saber, foi meu pai naquela vez, foi minha mãe naquela vez, foi meu irmão naquela vez. Não adianta só saber, você tem que trazer a prática e trabalhar nisso. Existem duas formas de mudar nossos pensamentos. Tem duas formas de mudarmos, de aprendermos. Mudar é aprender, né? É desaprender o antigo e aprender o novo. Duas únicas formas de fazermos isso. A primeira, forte emoção, impacto emocional. E a segunda, repetição, repetição. Então você trabalha essa retatuagem e repete esse desejo, repete esse desejo, repete esse desejo e repete na sua prática diária. Isso vai internalizar e você vai mudar o que você quiser fazendo isso. Você muda comportamentos indesejáveis, tudo que você quiser, né? Então, a vida, ela é um complexo. Ela não é só presente. Eu adoro e amo viver o presente. Mas o meu presente é constituído da minha história, do meu passado. Quanto melhor for essa minha história, mas a crise, a minha história é péssima. Então, né, os 3 passos, acessar, mudar e operacionalizar, é para isso, para você transformar a história de vida, fazer melhor. Isso é mentira? Não é mentira. Mentira é você querer viver hoje com aquela dor de 10, 15, 20 anos atrás. Seu presente não é isso. Mas para você viver um presente livre, você tem que retatuar essas memórias e ficar leve, leve para ter uma vida melhor, né? Algumas pessoas dizem assim, um amor antigo só se esquece com um novo. Não é verdade, tá? Não é verdade. Não é verdade. Porque você vai atrás de um novo amor amarrado naquele amor antigo. E aí você não entrega seu 100% para o amor novo. E aí é quando esse amor novo não vai para frente. Então, para você esquecer um amor antigo, esqueça o amor antigo da forma certa. Extinguindo isso em você, como a crise, traz essa pessoa aqui na sua frente, na memória. Traz assim, e diz assim para ela: fulano, na sua frente, na memória. Gratidão pelo amor que nós vivemos. Foi verdadeiro, enquanto durou. Você sempre vai ter um lugar especial no meu coração. A partir de hoje, eu libero você. Segue a sua vida. Seja feliz. Porque eu vou seguir a minha e ser feliz. E assim você, sem querer mal, sem querer destruição. Porque se há uma coisa
e prega é o ódio. Ele prega. E você, para manter esse ódio, você tem que ficar com ele na consciência. Então, diz de verdade no seu coração para a imagem dessa pessoa: fulano, gratidão pelo amor que nós vivemos. Foi verdadeiro enquanto durou. A partir de hoje, segue seu caminho livre e feliz, que eu vou seguir o meu, livre e feliz. Você vai ver, faz essa experiência, você vai ver como isso liberta, tá bom? Então, quero terminar com uma frase de Confúcio. Ele dizia assim: conta-me teu passado e saberei teu futuro. A mágoa que você trouxer de lá, você vai levar para frente. Então, quando o seu passado estiver aliviado de tudo isso, seu futuro vai estar livre. Você quer amar alguém? Agradeça o que passou, liberta o que passou, que ele seja feliz, e você deseja felicidade para você, aí você vai em frente. Vai 100% livre para o seu próximo amor. Não vai amarrado, não. Tá bom? Obrigado, gente. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Às 12h12, sessão 12h12. Para quê? Para ser melhor e mais feliz, eliminando medos e inseguranças que travam sua vida hoje. Um beijão, tudo de bom. Fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.